que hoje é dia do notário e do registrador. Então, dá os nossos parabéns para os notários e Parabéns. registradores que nos seguem por aí, né? Pelo dia Boa deles. noite, Sandra. E aproveitar para falar que eu cheguei, a gente encontrou lá uma decisão bastante interessante, né, em liminar lá no Paraná a respeito da divulgação de dados, né, dos delegatários. E essa decisão vai ser analisada, não hoje, a gente vai deixar essa decisão para quinta-feira que vem, vou fazer uma divulgação maior sobre essa decisão especificamente. Se você está vendo isso com o vídeo procurando essa decisão, fica tranquilo. Semana que vem a gente vai divulgar mais, vamos fazer uma live só para discutir essa decisão específica, que é bastante interessante, sem dúvida nenhuma, e uma decisão que tem impactos que ultrapassam, né, os delegatários, os registradores, e chega a atingir um grupo muito maior de pessoas que, às vezes, o que as pessoas perceberam a partir daquela decisão. Né? Pode ser uma coisa que se amplia a todos os servidores públicos, por analogia, dentro da mesma lógica, ainda que tenha sido uma decisão liminar, dizendo que há um descumprimento, sim, da LGPD, a divulgação dos dados pessoais dos delegatários nos sites da Transparência do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, nós vamos deixar isso de qualquer maneira para a próxima live. Hoje nós vamos falar de decisões judiciais, a gente tem duas decisões interessantes, para de novo todo Essa mundo também deixar era uma decisão, né? conhece. Mas ela merece Isso, uma live própria. uma ainda que seja uma decisão provisória, né? Mas os aspectos dela são muito interessantes e tem bastante coisa para a gente comentar. A E lógica da algumas coisas, decisão é inclusive, que já foram solicitadas aqui por alguns participantes aqui das nossas lives. A gente vai, inevitavelmente, vai ter que tocar nesses pontos que no Brasil geram alguma polêmica. Vamos ver como que vai ser bem interessante. com certeza. E para quem já os conhece já, eu sou o professor Renato Martins Vieira, estou aqui no Brasil, né, advogado, professor, e a Cristiane Heider está lá no Portugal, fazendo o doutorado dela sobre LGPD, e nós Proteção de somos o dados, né? LGPD, Na né? verdade. E Proteção nós de dados somos pessoais, né? É proteção de porque dados é pessoais. regulamento europeu, né? Regulamento Geral de Proteção E de Dados é o e RGPD. LGPD. É porque a gente fala tanto LGPD que ela É, vira sinônimo de proteção de dados. exatamente. LGPD aqui, RGPD lá, né? E Outro mais dia, num grupo, uma pessoa perguntou assim, gente, alguém tem alguma decisão da LGPD na Europa? Uma coisa assim. Aí a outra pessoa respondeu assim, vai ser um pouco difícil. mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas nós dois temos esse programa, né, o LGPD Entre Amigos, cujo objetivo e cuja lógica é exatamente que a gente possa discutir um pouco, de uma maneira mais técnica, mais descontraída, sobre a LGPD aqui no Brasil e tentar instruir as pessoas, ensinar um pouco, aprender com vocês também juntos. Então, esse é o nosso Exatamente. projeto que nós estamos tocando por Ampliar os enquanto. pontos de reflexão, né? O importante é a participação, perguntas, sugestões, porque a gente amplia, né, o campo aí da reflexão e é muito bacana. A gente tem esse projeto e a gente quer a participação, envolver mesmo as pessoas para contribuir para a implantação da cultura da proteção de dados pessoais no Brasil. Isso. Ó, Precisa boa andar noite, rápido. Simone, que chegou ali também. Ex-aluna Boa minha, noite, ótima Simone. advogada, inclusive. Então, estou devendo, inclusive, uma visita no escritório dela para tomar um café, que ela já me convidou várias vezes. E aí eu Parabéns, falo, que legal. vou, e qualquer hora ela vai cobrar, vai mandar uma intimada, falando assim, ou vem agora ou nunca mais eu convido. Não, de forma alguma. Então é isso, nós vamos falar hoje sobre duas decisões. Uma que está muito aí sendo divulgada esses dias, que é a condenação de uma franqueada da Cacau Show, no interior de Minas Gerais, ao pagamento de uma indenização de R$ 5.000, porque para uma colaboradora, por ter utilizado indevidamente o número do telefone celular dela, como se fosse um telefone oficial da loja. E a outra é uma decisão um pouco mais técnica, que é o julgamento a declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal que determinava a publicização, a divulgação da lista com os dados das pessoas vacinadas contra a Covid-19. E como é uma decisão
de declaratória de inconstitucionalidade, ela é fundada na Constituição. Ela não menciona expressamente a LGPD, mas ela, na verdade, protege dados pessoais. Nós vamos mostrar isso aqui. Mas, por causa disso, às vezes, as pessoas, às vezes, não percebem que ela é uma decisão que é uma decisão protetora de dados pessoais, né? Para Sim, além de outros aspectos da própria personalidade e de outros direitos das pessoas. sim. Mas A aí nós própria vamos começar com decisão, a decisão do Cacau Show, né? vamos combinar, não precisaria, no final das contas, da LGPD para já se perceber que há um abuso e uma ilegalidade a priori na divulgação e utilização do número particular de um funcionário como se fosse o telefone oficial de uma loja, porque isso por si só já vai gerar uma repercussão dentro do direito trabalhista. São LGPD âmbitos piora. separados, né? Autônomos, e aí isso é uma questão interessante nessa decisão, né? A visibilidade da autonomia das esferas, né? Que são afetadas dentro do direito, né? Com uma mesma conduta. O tratamento de dados pessoais, essa atividade, ela surge muitas vezes internamente a outras atividades do dia a dia, né? A transversalidade da matéria de proteção de dados pessoais, ela tem essa peculiaridade. Então, porque a gente sempre fala assim, ela é transversal, atinge todos os setores e tal, mas de uma forma que às vezes é até bem sutil, né? Até recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, e escrevi também no Vargem Online sobre isso. Às vezes a atividade de tratamento de dados, ela é quase que invisível para o controlador. Se ele não tiver um olhar atento, ele nem percebe que ele está contratando, por exemplo, uma operação de tratamento de dados pessoais, está delegando isso por um parceiro, né? Porque ele delega uma tarefa, né? Uma atividade. Quando ele agrega serviço, ele delega uma atividade. Mas para realizar aquela atividade, o parceiro vai precisar realizar tratamento de dados pessoais. E o interesse desse tratamento de dados pessoais é desse que fez a delegação, né? Desse primeiro. Então ele tem responsabilidade, ele tem deveres, mas ele às vezes não enxerga isso. Então a atividade, ela muitas vezes ela vem assim, ela é intrínseca até a uma outra atividade qualquer, né? Mas, para efeitos de responsabilização, ela mantém a sua individualidade, a sua autonomia, né? E aí a responsabilização ela vai acontecer nas diversas esferas que forem afetadas. Tem a responsabilização que pode ser já dano, né? Dano moral, como nesse caso. Tem não afasta e não elide a responsabilidade administrativa, que é passível de aplicação de sanção por parte da ANPD, independentemente dessa condenação para indenização por danos morais, né? E tem a responsabilização em qualquer outra área do direito que tiver sido afetada, e nesse caso, por exemplo, a área trabalhista, né? As normas de direito do trabalho. A questão aqui acaba sendo uma responsabilização em camadas, e as pessoas não têm muita. A gente tem uma certa. A gente para, às vezes, num princípio jurídico que não se aplica ao caso do bis in idem. A gente acha que eu estou recebendo mais de uma punição pelo mesmo fato. Não. Aqui a gente tem um único fato que enseja diversas violações distintas. Aqui tem a pergunta, inclusive, do Marcelo já feita aqui. Olha, tem uma empresa de engenharia. Posso passar o número particular de um funcionário para um cliente tirar dúvidas técnicas ou tenho que fornecer um número para cada colaborador? O ideal é que a empresa tenha o número da empresa, né? O comercial, né? Que o trabalhador tenha esse número. Não pode ser um para cada um, se for necessário, pode ser um geral e com ramificação, enfim, isso aí a forma de instituir vai ser de acordo com o modelo de negócio e as condições da própria organização e a estrutura, a necessidade e tal. Agora, o ideal é por vários motivos, inclusive. Não só porque é engraçado, porque essa condenação ela vem uma condenação da empresa, porque utilizou o número do empregado, mas a gente tem sempre tratado aqui na perspectiva de que não é interessante para o controlador, para o empregador, utilizar o número, porque ele corre risco, né? Claro. Nesse caso, foi ele que gerou o dano, mas ele corre risco do empregado gerar dano para ele, né? Porque ele é responsável pelo tratamento de dados que o empregado faz no seu dispositivo pessoal. E ele não tem controle sobre o que acontece nesse dispositivo pessoal. Então, como a Cris falou, é mais seguro ter
ou um número genérico que todos respondam aquele número genérico, ou um número específico para cada um deles, nem que seja na base de um chip, né, que seja fornecido para um celular com mais de um chip, em que a pessoa use um celular só, mas com um chip que seja da empresa e que tenha horário para ser acessado também, que é importante para a hora mesmo essa é uma questão de gestão de risco, né? E a base do regime é essa mesmo, do regime jurídico de proteção de dados pessoais, é abordagem baseada no risco. Você precisa avaliar os riscos, não só para o seu empreendimento, mas primordialmente os riscos para os titulares dos dados, porque os riscos dos titulares dos dados impactam nos riscos do empreendimento, né? Que refletem a responsabilidade do agente de tratamento de dados. Inclusive, o Marco aqui também fez uma pergunta aqui também, eu vou até passar a pergunta, que acho que a gente pode responder um pouco mais à frente na hora, mas é para não sumir a pergunta, para a gente esquecer dela. Ele perguntou, Marco, aqui, se o dano poderia ser caracterizado, por exemplo, nos dados fornecidos pelo INSS a empresas que fornecem os dados dos aposentados ou pensionistas. Estou imaginando você está dizendo, Marco, que a pessoa, que o INSS de alguma maneira fornece um dado de pensionista para uma terceira pessoa específica, para uma empresa específica, e essa empresa específica vai usar esse dado, por exemplo, para oferecer empréstimos, oferecer isso. Se aí você está perguntando, isso é sim uma violação de dados. O INSS não pode fornecer os dados de aposentadoria de ninguém, mas existem vários dados que são públicos do INSS que estão disponíveis para quem queira fazer a pesquisa. E aí, consequentemente, existem meios de chegar em alguns desses dados. Teoricamente falando, não tem como chegar no telefone da pessoa, em quanto que ela ganha e recebe de aposentadoria e em que banco ela tem conta. E esses dados deveriam estar protegidos dentro do INSS, dentro do INSS, e a gente sabe, pela prática que acontece no dia a dia, que acaba que não sendo. Isso é sim uma violação. E o fato do INSS ser um órgão governamental não justifica nem isenta a responsabilização. De forma alguma, exatamente. Muito pelo contrário, até deveria ser quem dá o exemplo. Né? E segundo, não é porque esse dado, teoricamente, parte dele é público, que ele pode ser divulgado para qualquer finalidade. Nesse caso, ainda que o dado fosse público e pudesse ser acessado por qualquer um, a finalidade é demonstrar quem é aposentado, seria meramente para efeitos de abertura e de transparência. De forma alguma poderia usar esse dado para oferecer um empréstimo para a pessoa dentro da aposentadoria dela, porque a finalidade é completamente distinta. Aí mesmo entre órgãos governamentais é exigida a observação das disposições da LGPD, né? Mas eu queria voltar na pergunta do Marcelo, porque nós vimos várias publicações, vários meios de comunicação divulgando essa notícia da Cacau Show e dizendo que a empresa foi condenada, na verdade, a uma franqueada, né? Foi condenada porque teria utilizado o número de telefone da funcionária sem a sua autorização. Né? Então, do ponto de vista da proteção de dados pessoais, essa autorização seria o consentimento, e como o Renato disse, o consentimento não seria a base legal mais adequada para utilizar, porque o consentimento para tratamento de dados pessoais ele é qualificado, são exigidos vários requisitos, e um deles é que seja uma manifestação de vontade livre. E no âmbito da relação de trabalho, né, sob os moldes aí da CLT, a subordinação hierárquica, ela retira dessa relação a liberdade. Né? O empregado, ele, em geral, ele não tem a liberdade, né, de negar uma solicitação do empregador. Então, vai sempre soar como uma imposição em função do desnivelamento de posições jurídicas entre os dois. Então, uma hipótese, né, para utilização do número do empregado seria em caso de haver uma necessidade mesmo do negócio, do modelo de negócio. O modelo de negócio precisa utilizar os números do empregado, às vezes em função das circunstâncias em que aquele negócio é instalado, naquele momento da empresa, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem justificado, e se for realmente necessário,
E aí tem que tomar uma série de cautelas, tem que instituir, primeiro, tem que ser colocado como condição, uma das condições de trabalho, o ideal é que conste do contrato de trabalho, para realmente ter condições do trabalho, de exercício das atribuições daquela pessoa. Então, o empregado tem ciência daquilo, de preferência previamente, ou eventualmente no aditamento do contrato, mas sendo aditamento já enfraquece um pouco mais, mas, enfim, são providências que precisam ser tomadas, e aí com a instituição de um regramento, né, de normas de utilização daquele número e daquele dispositivo, porque não é o número, é o dispositivo. Né? O trabalhador ele vai andar com aquele dispositivo para todo canto, ele é dele, ele é pessoal, né? E ele pode perder, né? Ele pode ser violado, o dispositivo pode ser violado, e ele vai ter ali acesso a informações, eventualmente informações pessoais de clientes. E você, enquanto controlador, porque você é o agente de tratamento de dados responsável, né, por tudo que acontecer relacionado a dados pessoais de clientes no dispositivo do empregado, vai ser responsabilidade sua, enquanto controlador. Então, por isso que não é interessante para o controlador trabalhar dessa forma, utilizar o dispositivo do empregado. Não é interessante mesmo. Mas se for necessário, pode eventualmente utilizar a base legal da necessidade para a execução do contrato nessas condições, colocando como realmente necessidade do serviço, fazendo alteração do contrato de trabalho, o empregado colhendo, né, do empregado o conhecimento de que aquilo é necessário para a execução do trabalho e instituindo normas para isso. Mas tem um outro porém, né? Dentre essas normas, você vai precisar colocar, e o ideal é que faça, porque é sua responsabilidade tudo que diz a respeito a eventuais dados pessoais de clientes que possam estar no dispositivo do empregado, é interessante que você coloque em regras de como o empregado vai tratar, os cuidados que precisa ter, né, com o seu próprio dispositivo. Né? Então, mesmo quando ele não estiver no trabalho, né, e se eventualmente tiver dados com ele, então ele tem que ter prazo para transferência dessas informações para um banco de dados da empresa, prazo para pagamento, né, meios de confirmar que fez isso, e como que ele vai que cuidado ele precisa ter com esse dispositivo quando ele não estiver no horário de trabalho. Então, assim, pode isso aí, quando eu vou falar pode, assim, eu vou colocar numa hipótese mesmo, em eventualidade completa, porque não é a minha área, tá? Não é a minha área de expertise, que é o direito do trabalho. Pode ser que o direito do trabalho não admita esse nível de ingerência, de controle do empregador sobre o dispositivo móvel do empregado. E se o direito do trabalho não admitir esse nível de ingerência, essas normas não vão ser válidas ou vão ser interpretadas desfavoravelmente para o empregador. E um dos requisitos para utilizar a base legal da execução do contrato é a licitude do contrato. Né? Então, tratamento de dados realizados com a base legal da necessidade para a execução de um contrato. Se o contrato não respeita as normas do direito dos contratos, ou as normas, nesse caso, do direito trabalhista, quer dizer, se o contrato tem em algum aspecto ele não é válido, né, cai aquela base legal, ela deixa de legitimar o tratamento de dados, porque ele deixa de corresponder à exigência de licitude. Né? Então, é preciso fazer uma avaliação e uma gestão de risco para poder utilizar o telefone do empregado. Porque não é só o número, é o dispositivo. O trabalho tem decisões que permitem essa questão da utilização do telefone e até algum certo monitoramento do empregado, mas quando o empregador fornece o aparelho e o número. Aí pode haver até um certo monitoramento. Tem até decisões que falam que nos horários de intervalo não se pode nem monitorar, nem impedir que o empregado use esse número, por exemplo, para mandar um WhatsApp ou para acessar um site, desde que isso não represente custo, né, operacional para o empregador, para questões pessoais fora do horário, mas ainda assim existe uma certa limitação que pode ser feita nesse sentido. A Cristiane colocou ali a questão de situações especiais, eu me lembrei aqui do caso que eu entendo que é totalmente pertinente para isso, durante a pandemia. Eu, por exemplo, recebi várias vezes mensagens, por exemplo, de algumas lojas das quais eu sempre frequentei e adquiri produtos dessas lojas,
de vendedores durante a época da pandemia, naquele momento em que se poderia ir até um shopping, passar na porta e pegar a mercadoria de fora. E boa parte desses vendedores são comissionados. Então, haveria ali, de certa maneira, um interesse, né, e uma maneira de funcionar extra-corpus da loja necessária, porque era a única maneira de vender durante a pandemia. Eu consigo visualizar nisso uma lógica concreta que permitiria, porque o próprio empregado quer, a empresa para vender só tem essa maneira de fazer, isso implica no comissionamento, porque mostra, inclusive, que foi o vendedor que foi atrás do cliente. Mas, eu concordo com a Cristiane, haveria necessidade de fazer pelo menos um termo contratual sobre isso, limitando, explicando regras. Segundo, e ainda mais importante hoje, a luz da LGPD, um treinamento com esses funcionários que vão ter acesso ao banco de dados. Eu tenho pelo menos uma das lojas que me mandou esse tipo de mensagem, eu não vou mencionar o nome da loja aqui, por exemplo, para não correr nenhum risco de ser injusto nem nada, em que 3 ou 4 vendedores diferentes me mandaram mensagens durante o período da pandemia. O que mostra o quê? Que ainda que não tenham mandado 2 no mesmo dia, então deve no sistema lá ter algum controle de que pelo menos já mandei mensagem para eles, mandei mensagem para ele. Por outro lado, o fato de vários vendedores terem demonstrado mostram que os meus dados, como o meu nome, que tipo de coisa que eu costumo comprar na loja, porque isso também estava presente nos e-mails, que tinha certos itens que eu gosto de comprar e já comprei mais de uma vez lá, eles eram indicados como itens em promoção que eu possivelmente gostaria, que esses dados estavam disponíveis para essas pessoas verem. E aí elas têm que ter consciência de que elas estão vendo dados meus e que elas também não podem divulgar esses dados nem utilizá-los com uma finalidade distinta daquela que ela estava. Isso. Então, há uma necessidade aqui de um certo equilíbrio para poder fazer. Como o Markley aqui, inclusive, acabou de perguntar, né? Pode haver, então, uma responsabilização recíproca no âmbito trabalhista. De certa maneira, sim. Recíproca porque o empregador vai ser responsável por qualquer ato que o empregado faça. Agora, eventualmente, se o empregado realizar algum ato ilegal, eu visualizo, sim, o direito de regresso do empregador contra o empregado, pelo fato do empregado ter realizado algum ato ilegal que acabou gerando um prejuízo para o empregador. Inclusive, esse tipo de responsabilização civil por ato do empregado, ele tem por competência a própria justiça trabalhista. Porque ainda que seja um dano causado pelo empregado ao empregador, ele decorre do dano da justiça do contrato de trabalho. Então, ele está sujeito à mesma regra. Embora seja uma responsabilização civil, ela é de competência trabalhista, sujeita às mesmas regras, inclusive a prescricional de 2 anos, que eu acho uma discussão processual interessantíssima de acontecer, porque eu já vi em mais de um caso as pessoas tentarem peticionar isso dentro da esfera civil. E já é consolidado que essa interpretação não é em relação a esse tipo de questão. Com relação a isso, a responsabilidade do empregado, quando é muito importante a organização, a empresa, fazer a adequação, né, de toda a sua atividade à LGPD, de toda a sua atividade no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, porque isso é um processo, não são ajustes pontuais, intervenções pontuais para solucionar aqui e ali, nem esses pontos, objetos de intervenção, ficam solucionados quando a empresa age dessa forma, porque vão ficar pendências, né? Então, é preciso fechar, né, a análise e o processo ele parte de uma análise da atividade empresarial, no caso como um todo, identifica os fluxos de dados, os tipos de tratamento de dados que são realizados, as categorias de dados envolvidos, o volume, e aí faz um mapeamento desses fluxos de dados e percebe onde que há pontos de inadequação, de desconformidade com a LGPD, e aí propõe-se soluções para tornar a empresa, colocar a empresa no status de conformidade plena com a LGPD. E aí, todo o processo, toda a forma de agir, todo o modus operandi da empresa vai estar dentro de uma lógica de conformidade. E aí, o Renato falou que é importantíssimo, que é o treinamento dos diversos colaboradores, todo mundo tem que participar, desde a direção da empresa, todo mundo tem que se envolver e tem que incorporar essa cultura da proteção de dados pessoais e todo mundo começa a trabalhar dentro dessa lógica e dentro dessas regras.
e o processo foi fechado até com a finalização do ciclo de vida do dado, né? Com a finalização do tratamento de dados, porque ele tem que ter um período também. Aí, ao final desse período, tem que dizer o que vai acontecer. Né? Ele vai ser excluído, vai ser eliminado, vão ser guardados os dados, vai precisar de uma outra base legal para fazer isso. Então, tudo isso é pensado, instituído, e a empresa começa a girar em conformidade, e isso, na verdade, joga a empresa para o alto, né? Isso otimiza o desempenho da empresa. É uma visão que o empresário brasileiro, de uma forma geral, ainda não tem, mas que ele precisa abrir os olhos para isso. Na verdade, é um ponto muito positivo, né? E a responsabilização do empregado, ela entra aí. Quando se faz a adequação, um dos documentos, né, dentre os documentos, vários são produzidos nesse processo, é a política de resposta aos incidentes de dados. Né? Por quê? Porque uma vez que o controlador... Da equipe, inclusive. É necessária a demonstração do treinamento. Até porque, como eu estava falando antes... Isso vai fazer parte a previsão disso faz parte do processo. Isso. Né? E até porque eu depois... interrompendo, deixa eu só completar uma coisa aqui, que eu te interromper, porque quando você vai mudar de assunto, eu quero voltar no assunto anterior, que você estava falando. Até porque, na adequação, quando a gente pensa em adequação e proteção de dados, vamos insistir, já falando que tem outras lives, vamos insistir nisso aqui. Ninguém está falando aqui em proteger dados para impedir que dados sejam vazados. Não é isso. Isso é um único aspecto dentro da LGPD. A LGPD é muito mais ampla do que isso. Se eu tenho um dado de alguém que eu não deveria ter, isso é um incidente de violação. Se alguém tem acesso a um dado que não deveria ter, isso é um incidente de violação. Se eu capto um dado que é sensível, sem que eu tenha uma autorização em separado e clara para isso, isso é um incidente de dados. Mesmo que isso não cause nenhum prejuízo a ninguém. Ou seja, LGPD não é meramente proteger os dados para que eles não sejam vazados. LGPD é um sistema criado para se gerar uma privacidade. Por isso que é o Privacy by Design. A lógica é que se cria um sistema na origem para preservar a todo custo, de todas as maneiras, a privacidade e o direito à privacidade de todas as pessoas, sempre que ele exista. Exatamente. Então, a responsabilização do empregado, ela vem prevista nesse plano de resposta. E como a responsabilidade é do controlador, né, o controlador é a empresa, né, não é o dirigente, o CEO, o diretor, é a empresa, é a entidade, a organização que é o controlador, que é o agente de tratamento de dados. Né, é no interesse dela que tudo aquilo ali aconteça. Então, ela precisa instituir um processo de apuração de responsabilidades e de efetivamente responsabilização. E a gente já comentou aqui numa outra live sobre uma decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, do TRT de São Paulo, que legitimou, né, e confirmou a aplicação de uma penalidade de demissão por justa causa, porque o empregado violou a LGPD. Então, dentro desse processo de apuração e responsabilização, né, a empresa considerou que ele agiu com improbidade, ele quebrou a confiança necessária para a continuidade da relação laboral, e porque ele violou as normas internas. Então, a importância de instituir as normas para tratamento de dados pessoais, as normas, as boas práticas e realizar o treinamento dos colaboradores nessas normas. Treinamento, né? E aí, se ele viola essas normas, é preciso haver um processo de apuração e de responsabilização. E, nesse caso, a aplicação da pena foi a mais grave dentro do direito do trabalho, que é a demissão por justa causa, e a Justiça do Trabalho confirmou, né, que era apropriada aquela medida aplicada pela empresa de demissão por violação da LGPD. No caso, o empregado tinha transferido para o seu e-mail dados, informações da empresa que continham dados pessoais. Né? E o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já tinha uma decisão nesse sentido, de 2020, relativamente a uma bancária com 25 anos de serviço, né, que também havia feito transferência de dados pessoais de clientes do banco para o e-mail pessoal, e isso violou as normas internas.
Então, por que a decisão do TRT de São Paulo agora tem relevância? Porque a decisão do TST foi no âmbito de uma instituição financeira, então, uma grande empresa, né, com relações internacionais, que já estava adequada ao regime de proteção de dados pessoais para se relacionar internacionalmente, possivelmente até em relação aqui ao regulamento geral da União Europeia. Então, já existiam normas sólidas e rígidas e treinamentos pesados que as instituições financeiras fazem para tratamento de dados pessoais, e ainda assim ela cometeu esse deslize, sei lá, esse erro, e foi considerado falta grave, e o Tribunal Superior do Trabalho chancelou que a pena aplicada de demissão por justa causa era adequada, mas agora foi numa empresa menor. Ainda é uma grande empresa, né? Não vou citar o nome aqui, mas ainda é não é uma empresinha, né? Mas não é uma instituição financeira toda sob regulações de diversas ordens e tal. Era uma empresa comum, era uma construtora, né? Então, não é uma empresa dentro do ambiente regulatório, né? Não é uma empresa que já tem a cultura da regulação pesada sobre os seus funcionários. No entanto, o TRT chancelou a demissão por justa causa. Pensa uma coisa, nesse caso específico que a gente está discutindo agora na multa da Cacau Show, né? É a Cacau Show em um dos seus franqueados, ou seja, é quase um franqueado negócio familiar. Do interior de Minas. Isso, é um pequeno franqueado da Cacau Show, que não deve ter muitos funcionários nem nada, é uma pequena unidade. Isso, inclusive, induz o quê? Novamente, aquilo que a gente já falou algumas vezes, e inclusive fazendo merchandising para a Cris aqui, o que ela falou hoje na matéria dela lá no Jornal de Varginha. Ela também estava chamando atenção para isso, para quem não segue a Cris lá no Jornal de Varginha, que vocês vão ver que ela faz artigos. O portal de notícias do Varginha Online. Na verdade é Varginha Online, mas ele é o portal de notícias do Sul de Minas. Ele começou em Varginha. É o maior portal de notícias do Sul de Minas. Vão lá, sigam a Cris por lá. Mas o que acontece? A tendência do que a gente acha e tem apostado de que o Brasil vai acabar tendo a LGPD aplicada da mesma maneira que a gente vê hoje na Espanha, Portugal, Itália, que são os países mais latinos. Ele leu mesmo. A atuação vão ser as pequenas e médias empresas e não as grandes. Por quê? Porque ao contrário do que acontece nos países mais conscientizados, aonde as pequenas têm essa consciência de tentarem cumprir, e aí você acaba pontualmente tendo um problema com uma maior ou com uma menor, naqueles lugares em que você tem muito menos cultura de respeito, o que acontece é o contrário. As grandes empresas se preocupam o suficiente para ficarem fora do radar. E os pequenos não se preocupam em nada, ou então fazem aquilo que muita gente tem feito. Uma simples alteração de uma cláusula contratual ou um pedido na hora que entra no site pontual. que você vá meramente autorizar a utilização dos dados sem se explicar a finalidade. Ou ver, né? Ver uma coisa que aconteceu com um concorrente ou com alguma outra pessoa, corre e corrige só aquele ponto ali no seu negócio, não funciona. E aqui a demonstração com essa situação da Cacau Show, que vai acontecer o quê? Ainda que essa punição não tenha sido aplicada pela ANPD para o Justiça do Trabalho, mas já há uma clara demonstração da disponibilidade do nosso judiciário, minimamente a Justiça do Trabalho, a aplicar a LGPD também aos fatos que acontecerem nas relações trabalhistas. Isso é um pulo para que a ANPD faça o mesmo tipo de interpretação e o mesmo tipo de aplicação a pequenos negócios, à medida em que se perceba o descumprimento e incidentes de proteção de dados. E vamos repetir, vou insistir nessa tecla, a gente fala isso em toda a live, vou insistir mais uma vez. O incidente de dados não é um dado vazar, não é alguém ter acesso a um dado. O simples fato de eu ter um dado que eu não deveria ter, que eu não preciso ter, e ele está arquivado, o simples fato de eu ter dados arquivados de 10, 15 anos atrás e eu não ter data para descartá-los, o simples fato de não ter um canal para alguém me questionar sobre esses dados, que dados eu tenho, pedir uma alteração, e daí, por aí vai. Então, a LGPD é muito mais complexa do que a simplicidade que algumas pessoas estão tentando tratar o dado. O Marco fez outra pergunta aqui, deixa eu ver. Não sei se tem relação. Fui questionado por um cliente no meu cartão, que seu cartão de crédito, de um banco teve limite bloqueado em função da negativação junto à SPC e Serasa em função a outra instituição financeira. Nesse caso, a violação dos dados? Não, Marco. Nesse caso, não. Se você tem a Depende, né? Nome,
A priori, não. Vamos combinar que a Qual priori que é a situação? o nome foi negativado no SPC e no Serasa, e em função disso, outra instituição Ah, financeira tá. negou o cartão de crédito para ele e Entendi. diminuiu ou bloqueou o crédito do outro. Esse é um serviço de proteção É, ao é, crédito. A proteção ao é crédito e verdade. cobrança de dívida está dentro, inclusive, das bases legais de divulgação de dados, até porque senão você criaria uma situação É a estranha, digamos assim, do jabuticaba ponto de vista brasileira, jurídico. chamada jabuticaba brasileira. Só no Brasil que existe essa base legal, mas existe. É, isso, mas é uma coisa que é do brasileiro. Há a necessidade de proteger o crédito, porque muitas pessoas são mal pagadoras, do mesmo jeito que seria Então, na muito. verdade, aqui existe a proteção, mas sob a base legal do legítimo interesse, que aí torna mais complicado, né? Porque agora o Brasil tem que construir a fundamentação dessa base legal, né? Sim, mas é uma base específica da questão da proteção ao crédito. Então, acaba que nesse caso, a situação Não, mas ela tem que é construir a válida. fundamentação dela, né? Como ela vai acontecer, quais são os requisitos, como que você vai se desdobrar, porque sendo o crédito protegido com a base legal do legítimo interesse, ele fica sujeito a todas as exigências do legítimo interesse que são rígidas, né? São Uhum. fortes. Não pode Pode ser continuar, eu te usado cortei, de qualquer desculpa. maneira à toa, de qualquer forma. O Markley hoje está fazendo o trabalho do Leonardo. O Leonardo geralmente é quem pergunta a live inteira. O Leonardo não está presente hoje. O Markley fez a substituição. Uma outra questão sobre essa violação da LGPD que tem sido feita é de por que há violação da LGPD a divulgação do telefone, né, do empregado como oficial. E isso Boa talvez faça noite, implicação Mônica. trabalhista. Boa noite, Mônica. É do PIN? Não, É? Mônica Sofia. Colega Ah, minha vai de lá. colégio. Foi colega do colégio Santo Antônio. Ah, bem-vinda, Mônica, porque eu não estou vendo aqui bem. Então, o número de telefone é um dado pessoal, né? Embora É, porque, na verdade, o dado pessoal ele não precisa fazer a identificação direta, né, nele próprio, ali, prima facie, do titular, né, da pessoa a quem ele se refere. Se ele for passível de conduzir a identificação do titular daquela informação, mediante, ainda que seja mediante a combinação com outras informações que muitas vezes vão ser obtidas em outros espaços, em outros bancos de dados, em outros lugares, se ele for um elemento que, associado a outros, puder conduzir a identificação do titular, ele é um dado pessoal. Ou se através dele, e não é preciso saber o nome, né, da pessoa para saber a identidade dela, né? Basta que se chegue nela. Então, o telefone é um dado pessoal. E sendo dado pessoal, por ser um dado pessoal, ele precisa ser tratado em conformidade com a LGPD. Então, para fazer a utilização desse dado pessoal do empregado, que é o número do seu telefone, é preciso cumprir todas as exigências de base legal, finalidade legítima específica. O tratamento que vai ser feito desse dado precisa ser adequado e necessário para atingir essa finalidade legítima. Então, é preciso cumprir esses requisitos e registrá-los, porque um dos deveres do agente de tratamento de dados é registrar as operações de tratamento de dados, os elementos que integram aquelas atividades de tratamento de dados, e isso tudo é organizado e sistematizado dentro do plano de adequação. E esse dever de registrar as operações de tratamento de dados pessoais, ele serve para que o agente de tratamento de dados possa se desincumbir do seu ônus de prestação de contas, né, porque o próprio titular pode requerer isso, mas serve também para atender à fiscalização da NPD, né? Então, não promover o registro, né, das operações de tratamento de dados, como que elas acontecem, quais são os seus elementos, isso em si é uma infração, né? Isso, não promover o registro das operações de tratamento de dados é uma infração à LGPD. Por quê? Porque é uma forma de obstar, de impedir a fiscalização. Então, além de tudo, ainda denota má-fé. Quer dizer, ajuda a caminhar para o agravamento da sanção a ser aplicada.
né? Aqui existe uma inversão, né, da nossa esperança de falar nisso. Boa noite, Anderson, que falou boa noite para a gente assim. De Boa nada, noite, Marcelo, Anderson. que agradeceu os esclarecimentos. E uma pequena correção de dados, eu falei Mônica Sofia de Santo Antônio, Mônica Sofia da faculdade. Foi mal, Mônica. Ah, É foi. tanto tempo que eu não vejo a Mônica que eu coloquei A ela para Mônica trás do tempo de Sofia, eu Daniel. conheço A a Mônica Mônica. Sofia, é, eu Sei quem conheço mesmo. Por isso é. que ela falou Renata e Lá da Cris. Ela falou faculdade. Renata e Cris Bem por causa legal, disso. bem-vinda. Quanto tempo. Eu vou te procurar aí nas redes. Pode procurar, ela está no meu grupo, você acha ela Pois lá, é, você vou fala lá. kkk, corrigiu. Agora que ela sacou, que você sacou que ela sacou, que você sacou quem era. Ela lá sou eu. Né? Ah, Mas aí, adorei. voltando no que você estava falando agora em relação ao dado, que eu até esqueci o que você acabou de falar do dado que eu ia comentar. O que você Do falou? registro. Estava falando do registro Isso, até das porque, operações de tratamento de exatamente, dados. do registro, porque a necessidade que seja auditável. Aqui há uma inversão da lógica processual. A gente não pode pensar aqui que o Estado, nesse caso a ANPD, tem que demonstrar que você descumpriu a LGPD. É o contrário. Você que tem que demonstrar que você está cumprindo, ou que minimamente você tentou cumprir. Por quê? Não é porque houve um descumprimento da LGPD em algum momento, que houve um vazamento ou incidente de dados, que necessariamente vai haver uma punição. A lógica da LGPD não é essa. A lógica da LGPD é a da adequação para a proteção, como se fosse um conjunto da obra para que se fizesse a adequação dos dados, se mantendo a privacidade e integridade dos dados para todas as pessoas. Consequentemente, aquele indivíduo, né, aquela empresa, aquele negócio que age em boa fé e faz todo o possível para a proteção de dados, identifica o problema e cumpre a sua obrigação de informar a NPD no caso de um incidente de dados. Há uma tendência natural que isso gere um processo de adequação, ou seja, de um termo de adequação, digamos assim, de conduta para correção. Há uma tendência que isso gere apenas uma advertência e não necessariamente uma multa. Do contrário completo daquele indivíduo que meramente alterou uma cláusula contratual e espera acontecer o problema e fala, agora eu quero alterar. Não faz sentido nenhum, porque aí eu estaria privilegiando quem age com má fé. Não é uma lei centrada em má fé. É uma lei centrada em boa fé, na inversão de responsabilidade. Daí vem aquele princípio que eu mais amo, a Cris já riu, porque ela sabe assim, em algum momento o Renato vai dar um jeito de falar do accountability. Eu amo o accountability, porque é a responsabilização. É igualzinho tratar um filho menor. Né? Eu falo com a Carol o tempo inteiro, é accountability. Eu quero que ela tire boas notas, eu quero que ela tome banho, eu quero que o quarto esteja arrumado. É responsabilidade dela. Ela tem que cumprir as responsabilidades dela. Aqui é a mesma coisa. A NPD quer que cada um cumpra a sua responsabilidade. Essa é a lógica. É da própria Vi que o legislação. Markley fez mais uma observação aqui, que é posicionamento sobre as responsabilizações. Marcos, se você está perguntando responsabilizações na LGPD, a LGPD ainda não chegou a questionamentos em STJ e em STF ainda. Embora ela seja de 2020, né, a parte sancionatória dela entrou em vigor agora em agosto desse ano. Então, E a consequentemente, NPD ainda não aplicou, né? Vai aplicar a partir de não, só a janeiro. partir de janeiro que está sendo prevista o início da aplicação das sanções e muito provavelmente, num primeiro momento, com um cunho educacional muito mais forte do que com um cunho sancionatório. Então, a gente ainda está há alguns anos, digamos assim, de uma experimentação judicial, se é isso que você está perguntando sobre os precedentes das questões de violação. Agora, a NPD ela tende a se espelhar e a utilizar a experiência estrangeira, né? Especialmente aqui da União Europeia, que foi onde tudo surgiu, e os técnicos dela vieram aqui fazer formação, inclusive. A, e eu tenho lembrado sempre que, recentemente, ela entrou para a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais e estabeleceu um documento de cooperação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Espanha, né, que eles chamam de Memorando de Entendimento, e essa aproximação com a Autoridade da Espanha, ela tende a fazer com que a ANPD sofra uma forte influência da experiência espanhola. E aqui na União Europeia, a Autoridade da Espanha é, de longe, a líder no ranking de aplicação do número de multas aplicadas cotidianamente
e inclusive para organizações de pequeno porte, né? Que nós já citamos aqui, escritórios, escritório de contabilidade, né? Associação cultural, clínicas, né? Clínica médica, oftalmológica. Então, é, é, é é a desmistificação, né, de que a aplicação da LGPD, das sanções da LGPD, vão ser para grandes organizações, né? É preciso ampliar a visão e, e se adiantar, porque o princípio da prevenção ele exige que o agente de tratamento de dados adote as medidas previamente. Ele tem que evitar causar dano para o titular dos dados. Então, ele tem que adotar as medidas para que ele não trabalhe em desconformidade, porque trabalhar em desconformidade é incidente de segurança com dados, como a Renata já mencionou. Em havendo um incidente de segurança com dados pessoais, a defesa do agente é demonstrar quais medidas ele havia tomado para que isso não acontecesse. É isso que vai reduzir ou elidir a sua responsabilidade ou eventualmente afastar a aplicação de uma sanção. Né? Se ele não tem, se ele não fez nada, né? Ele não tem, praticamente ele não tem muita matéria de defesa. Ele vai meio que usar o ius esperneandi. A gente ainda tem aquele ato, né, aquela obrigatoriedade de informar o incidente à ANPD, que eu acho que para a cultura brasileira vai seguir a mesma linha do que acontece muito na Espanha, em outros países mais latinos europeus, que é a cultura do não notificar. Né? E a notificação é uma obrigação legal, e o próprio fato de eu não ter notificado um incidente de dados à ANPD, em teoria, já começa a caracterizar a minha má-fé. Ou seja, isso por si um dos deveres é a comunicação. Exatamente. Isso por si só já demonstra para a ANPD o quê? Que a minha predisposição a não cumprir aquilo que está na lei e a não cumprir as normas de proteção e privacidade. Então, vamos relembrar. Privacy by design e accountability. Ou seja, a lógica é manter a preservação da privacidade do indivíduo a todo custo, porque é um direito nosso. A privacidade é um direito individual de cada um de nós. Ninguém aqui quer todos os seus dados expostos, todos os seus dados disponíveis para aquilo que alguém quiser fazer com seus dados. Exatamente por acontecer isso é que nós somos inundados com ligações indesejadas, e-mails indesejados, situações indesejadas mensagens até em redes sociais, e por aí vai, daquilo em que nós não temos a menor intenção de que outras pessoas saibam ou de mostrar para outras pessoas. E esse direito é nosso. E quem tem que preservar esses dados não sou eu. Eu sou o titular deles, mas quem tem que preservar a minha privacidade é todo mundo que tem acesso a esses dados. Daí vem a accountability pelo outro lado. Ou seja, aquela pessoa que está na atividade empresarial e ela vai coletar os dados, ela tem que ter esse senso social. Nós temos que fazer a cobrança, porque o dado é nosso. Mas quem tem que se importar com esse dado são eles que estão usando esses dados, por algum motivo. Lembrando sempre que existe finalidade. Eles vão usar os dados para as finalidades que eles me pediram. Né? Não é porque tem o dado também que pode usar para o que quiser, não. Nós não vamos repetir isso na live de hoje outra vez, não. Mas quem quiser, tiver curiosidade, procura aí as lives anteriores, que a gente já falou bastante sobre finalidades também do dado. Exatamente. Agora, a gente já está caminhando aqui para o final, a gente não falou da outra decisão, mas porque ela é um pouco mais técnica e a gente... ela é um pouco mais técnica e a gente também fica disponível para as perguntas, para as intervenções, e essa acaba conduzindo o ritmo da live. Então, só muito rapidamente, é uma decisão que jogou inconstitucional uma lei de município, como é que chama o município, gente? Só um minutinho. De município daí do estado de São Paulo, que havia determinado a obrigatoriedade de publicação no portal do município da lista com os nomes e o RG, né, das pessoas vacinadas semanalmente. E ainda dizendo que os critérios para vacinação são aqueles determinados pelas prioridades. Município de Santa Cruz das Palmeiras, a lei de abril desse ano. E então, o tribunal, o órgão especial, ele reconheceu que pouco tempo atrás ele havia proferido uma decisão em que ele não percebia violação da privacidade, né, nesse tipo de divulgação, e agora ele mudou o entendimento e afirma a violação da privacidade. E por quê? Ele faz
tendo cuidado de dizer que não está fazendo o controle de constitucionalidade a partir da LGPD, né? O controle de constitucionalidade é a análise de validade, vamos dizer assim, da lei perante a Constituição, aí no caso a competência do Tribunal Estadual é em relação à Constituição Estadual, mas que repete, né, na maior parte a Constituição Federal. Então, ele entendeu o Os seguinte. princípios de privacidade e da vida privada de cada um, que geraria a consequência da inconstitucionalidade da lei, porque haveria ali uma exposição. Deixando claro de uma vez, antes que alguém já venha com essa pergunta, que isto, pelo menos na minha concepção, não retira o direito de ninguém de exigir prova de vacinação para se fazer qualquer coisa. Porque a prova da vacinação não interrompe a sua privacidade na minha visão pessoal. O que eu entendo é que na hora que eu peço a sua prova de vacinação para você viajar, para você entrar num evento ou algo similar, o interesse em entrar naquele evento é seu. Você tem escolha. Você quer entrar ou não. A regra para entrar é que esteja vacinado. Consequentemente, eu preciso de uma prova. Equivale à lógica de eu querer uma prova de que você tenha carteira de motorista para você poder dirigir um carro. Ou seja, consequentemente, eu também não vou emprestar meu carro para você se você não me mostrar a sua carteira de motorista. Só vou emprestar se eu sei que você sabe dirigir. Isso não viola a sua privacidade ao me mostrar a carteira de motorista. Não viola a sua privacidade. Porque a lei determina a exposição no site de uma lista e exposição com nome e RG. É isso que viola a privacidade das pessoas. E aí o tribunal diz o seguinte... É uma listagem não voluntária em que colocariam... Não, e não tem a participação do próprio, não tem a participação do próprio titular, embora não, eventualmente a utilização dessa informação não depende, né, a base legal adequada para o poder público não é também o consentimento, pelas mesmas razões já expostas aqui com relação à relação laboral. Né? Mas ainda assim, por causa da hierarquia, da desnivelamento das posições jurídicas entre o cidadão e a administração pública. Né? Mas o tribunal considerou que as finalidades da LGPD, né, ela se propõe a regulamentar o tratamento de dados pessoais para proteger a vida privada, o livre desenvolvimento da personalidade. Então, isso é direito fundamental consagrado na Constituição. Então, que tratar em desconformidade os dados pessoais viola o direito constitucional à vida privada. Para efeitos de verificação de se houve vacinação dentro das prioridades ou não, haveria possibilidade de divulgação de dados estatísticos anonimizados. Não haveria nenhum inconveniente que se fizesse isso e geraria o mesmo efeito final, ou seja, a indicação de que exista ali a quantidade de pessoas vacinadas, a sua faixa etária, seu critério para vacinação, tudo isso é possível de ser feito sem a necessidade da exposição do nome completo com o RG. O nome completo do RG vai individualizar. E você pode, criando isto, gerar uma estigmatização dupla, né? Você cria a exposição de quem se vacinou, que não necessariamente quer essa exposição, e você... Exposição de outras informações. Isso, e você exposição de outras informações por causa dos critérios utilizados para a ordem de vacinação. Então, você expõe, por exemplo, as comorbilidades de quem vacinou em função desse critério. Exatamente. E outras informações pessoais. E você ainda estigmatiza, ao contrário, o censo, mesmo quem não está na lista. Porque a pessoa que não está na lista, ela pode se tornar uma pessoa estigmatizada. Eu posso, entre aspas, expor um dado de quem não está na lista. Porque se você está lá, todos os 60 anos já foram vacinados, eu tenho uma vizinha que eu sei que tem 60 anos de idade e ela não está na lista, eu instantaneamente sei que ela não foi vacinada e que ela se opôs à vacinação. Isso ainda é uma exposição de dados de alguém, mesmo que de forma negativa. Ou seja, pelo negativo eu exponho um fato. É igual você olhar o negativo da foto. Continuaria havendo uma violação mesmo a quem não está presente na lista. Então, eu concordo plenamente com a decisão nesse sentido, até porque, eu repito, é um dado que é simples de ser anonimizado. Não é complexo se fazer a anonimização do dado para chegar no mesmo resultado. Esse é que é o ponto. Porque o poder público, como eu disse, ele vai utilizar a base legal que a lei de EPD trouxe para ele utilizar. O ideal é isso. Sempre que ele puder, ele vai utilizar essa base legal. Para isso, ele precisa de uma lei. Sim. Agora, não é
não vale colocar qualquer coisa na lei, né? E isso não torna a lei válida, né? Não é simples assim. A ponderar sempre para realizar tratamento de dados pessoais, sempre vai haver uma ponderação de valores, sempre vai haver uma ponderação entre o interesse do controlador, daquele que pretende realizar o tratamento dos dados, e o interesse dos direitos, né, das pessoas que são titulares daquelas informações. E quando se trata do poder público, uma vez que ele tem que seguir aí o princípio da legalidade e a finalidade tem que estar prevista na lei, é o legislador que vai fazer essa ponderação previamente. Ele vai fazer depois, na hora, inclusive, de especificar as finalidades, que precisam ser muito bem especificadas, de cabas legal, no caso concreto. Mas antes, o legislador já vai fazer essa ponderação. E a ponderação leva em conta a necessidade, né, o princípio da necessidade, que é um dos princípios de proteção de dados pessoais, ele exige a avaliação no sentido de se é possível se alcançar o mesmo resultado de uma forma menos invasiva da privacidade do titular daquelas informações. Então, é possível alcançar o resultado que se espera com a divulgação dessa lista de outra forma, sem precisar expor o nome completo e a identidade daquelas pessoas? Se for possível, esse tratamento de dados dessa forma, nesse caso, como era uma lei, ela é inconstitucional. Ela desequilibra ainda mais a relação, porque essa ponderação a aplicação do princípio da proporcionalidade, ele é para equilibrar a relação, que a realização do tratamento de dados de uma pessoa, ela retira daquela pessoa o controle sobre as suas próprias informações. Né? Então, todo esse arcabouço legislativo tem a finalidade, a pretensão de restabelecer esse equilíbrio nessa relação entre agente de tratamento de dados e titular dos dados. Né? Então, se a lei ela desnivela ainda mais, né, ela desequilibra ainda mais a relação, ela vai ser inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade. Rapidamente é isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais, inevitavelmente vai falar um pouquinho mais aí do poder público na próxima live, que a gente vai falar da decisão judicial lá do Tribunal de Justiça do Paraná, ainda que uma decisão provisória, uma decisão muito interessante de ser analisada. Suspendeu isso. Para suspender a exibição dos dados que eram dos delegatários dos serviços judiciais. O Tribunal de Justiça do Paraná dispunha em relação a delegatários e seus funcionários nas delegações cartoriais dentro do Paraná. Os dados que são expostos lá ultrapassam aqueles que estão no portal do CNJ. Porque o CNJ tem uma exibição de dados disso, que eu saiba, ainda não foi contestada judicialmente por ninguém, em que se mostra apenas o delegatário, ou seja, quem é o titular da serventia e o faturamento bruto da serventia. E isso é um dado público para efeitos de controle. O Tribunal do Paraná tem um dado da transparência que é superior a esse, que mostra dados pessoais, além de certas rentabilidades de outras informações, dos delegatários e de seus funcionários, que, tecnicamente falando, não são funcionários públicos, são funcionários privados dentro de uma delegação, interpretando de forma extensiva que eles também sejam funcionários públicos. E aí o tribunal acabou entendendo que ali há uma violação. E essa violação que foi vista foi uma violação dos critérios usados para essa divulgação de dados e não do fato deles não serem funcionários públicos. Porque é isso que torna essa decisão ainda mais interessante. Porque, fazendo um paralelo, que é o que a Cris estava começando a falar agora e que a gente vai tentar, podemos discutir isso um pouco na semana que vem, essa decisão, ainda que provisória, tem que ser olhada, tem que ser vista ou pode ser aplicada na mesma lógica para qualquer funcionário público. Ou seja, a situação é análoga. Consequentemente, eu não poderia usar aqueles argumentos para os delegatários e não usar os mesmos argumentos para um funcionário público do portal da transparência. Consequentemente, isso é algo que se tornou... várias pessoas já pediram e a gente adiou e agora a gente vai ter que falar. Agora a gente vai ter que falar porque tem uma decisão sobre isso. Então, semana que vem, como gostam algumas pessoas aí, semana que vem vai ter fogo no parquinho. Né? Vocês gostam quando eu falo que vai ter fogo no parquinho, é porque vai ter fogo no parquinho. Até porque, além de uma questão polêmica, é uma questão que várias pessoas pensam de maneira diferente. Então, nós vamos estar bem abertos aqui a ouvir a opinião de todo mundo, além das nossas duas aqui na live da quinta-feira que vem. Então, live da quinta-feira que vem é
imperdível. Vai ser. Imperdível. Então, muito Boa noite para obrigada. todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada pela Mônica, participação. beijo para Mônica, adorei você. estar aqui. Beijão. Exatamente. Markley, que participou bastante hoje, muito Vou te obrigado. Todo mundo achar. mais que esteve com a Obrigada. gente. Marcelo, né? Marcelo André também participou. Isso. Marcelo Faleiro, que esteve aqui, amigo meu do Squash, também, que é o Marcelo, fazendo perguntas por aqui. Cris, Tá. beijo para você. Então, gente, muito Boa obrigado. noite, Obrigado, boa Renato. madrugada.